Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje a nossa lição de número 5, que tem por tema o reinado de Acasias. Acasias foi o filho de Acabe com Jezabel, aquela rainha e aquele rei extremamente mau para Israel, tão danoso para o reino de Israel. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, vale-se observar para os dias atuais que a igreja tem sofrido grandes danos no seu ciclo espiritual, no seu ciclo religioso, social, porque nós temos no meio da igreja homens com essas características ruins. São soberbos, são arrogantes, são prepotentes, acham que eles estão acima de tudo, da palavra, da verdade, e com isso a consequência do reino de Deus sofrer é extremamente significante. Mas a gente precisa ter em mente que Deus, como fez na época de Acabe, através do profeta Elias, Deus há de levantar profetas, homens de Deus, para solucionar algumas situações tão difíceis que a igreja vive e continuará vivendo por causa do comportamento cristão que a gente tem nos dias de hoje. Mas, pois bem, nosso comentário começa falando sobre o nosso rei, o reinado de Acasias, que vocês bem sabem, era filho de Acabe e Jezabel. A gente já comentou aqui o significado do nome de tanto de Jezabel em tanto de Acabe. E eu até disse numa certa ocasião aqui, que eu acredito que alguns nomes de reis, eles serviram e servem como título. Não é tipicamente o nome deles de uma forma real. Então, como alguns reis, por exemplo, a gente acha que Herodes é nome porque a gente só vê citação de Herodes como nome, tá? Mas Herodes é título. Então, outros nomes provavelmente serviam como título na vida dos seus representantes, e não propriamente dito o seu verdadeiro nome. Mas, iniciando, ele começou a reinar logo após a morte de seu pai, isso provavelmente em 853. Ele reinou, o reino dele foi curto, foi um reino que durou 2 anos, como diz as escrituras. A gente tem aqui o relato em primeiro Reis, capítulo 22, versículo 22. Então ele começou a reinar logo após a morte do seu pai, mas o reinado dele não tem uma extensão muito grande. E a gente precisa ter em mente que a morte de Acabe não foi junto com a morte da rainha Jezabel. Então o seu filho Acasias sofreu, como qualquer outro, a influência da sua mãe, como o pai também sofreu a influência dela, e o seu reino foi completamente desastroso. Então o reinado dele foi um reinado muito curto. Ele teve alguns projetos, desejou fazer alguns projetos, mas foi frustrado diretamente pelo Senhor. Mas o que ocasionou o encontro de Acasias com o profeta Elias? O que ocasionou o encontro de Acasias com o profeta Elias foi a situação dele estar no seu palácio. Normalmente, dizem os estudiosos, que as casas normais ela tinha simplesmente um andar. Mas, quando eram palácios e assim por diante, tinham 2 andares, e dentro desse palácio, na estrutura desse palácio, tinha-se fazer uma sacada, né, umas janelas, umas varandas, e com isso fazia-se umas grades. Só que as grades eram frágeis, e por elas serem frágeis, consequentemente qualquer esbarrão, qualquer coisa poderia fazer você cair lá embaixo. O texto bíblico não nos alude, mas entende-se que o rei estava bêbado e caiu da janela e se machucou grandemente, e com isso ele vai recorrer a outros deuses para lhe trazer a restauração. E uma coisa vale se pensar aqui, e eu quero sempre trazer para os nossos dias,
é que ele era um profeta de Israel, da casa de Deus, mas quando ele sofreu aquela situação, a primeira pessoa que ele foi recorrer não foi o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, mas foi recorrer a Baal. Infelizmente, eu até uma vez comentei com um pastor que a igreja dos dias atuais, eu tenho que trazer para os dias atuais para não ficar simplesmente só em história do passado, que as igrejas dos dias atuais, ela vive um marasmo de falta de fé muito grande. Por quê? Você tem uma doença, a primeira coisa que você pensa em recorrer é aos médicos. E eu não estou aqui invalidando nenhum serviço, nenhum apoio da medicina. Contudo, a nossa força vem do Senhor, o nosso refúgio vem do Senhor, o nosso alívio vem do Senhor. Então você tem que buscar a Deus em primeira instância. Só que isso, primeiro, não é perpassado para nós através de gerações. O que Acasias estava fazendo de consultar a Baal era o que ele for ensinado dentro do palácio com a sua mãe e com seu papai. Então, consequentemente, o que ele sabia fazer, o recurso que ele sabia procurar era aquele. Infelizmente, a geração que está vindo na atualidade não tem como procurar outro recurso de fé que mobilize as mãos de Deus para que venha curar, restaurar e vivificar qualquer tipo de enfermidade, qualquer situação, porque não é motivado no coração dos crentes da atualidade. Nós não fazemos isso. Me lembro o que a Bíblia diz em Juízes, que cada um fazia o que bem queria. E infelizmente nós temos isto hoje. Tá? O povo fazendo o que bem quer, aquilo que o seu coração tem conduzido. Mas, pois bem, ele tenta fazer um acordo com Josafá, isso a gente tem registrado em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 35 a 37, e esse acordo é frustrado pela presença de Deus. Deus envia o profeta Anani e frustra o acordo, e não deixa Josafá prosseguir, até exortando Josafá referente ao comportamento dele, e trazendo prejuízo nos navios que foram enviados para Tarsis. Mas o que eu quero focalizar aqui é o encontro do capítulo, do 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 a 18, que quando o rei ele envia seus capitães para buscar Elias. E a gente precisa observar que os capitães do rei Acasias foram, os dois primeiros, foram debaixo da arrogância, da prepotência, do orgulho, da vaidade, para buscar o profeta de Deus. Foram achando que o comportamento deles, aquilo que eles faziam, aquilo que eles tinham, seus prestígios, iam fazer o profeta sujeitar a autoridade deles e vir. Só que o profeta não estava representando a ele mesmo, o profeta estava representando o próprio Deus. E eu quero ressaltar duas coisas aqui. Primeiro, você e eu, isso voltando ao capítulo 18, versículo de número 21 de 1 Reis. Você e eu precisamos observar o seguinte: não devemos cochear em dois pensamentos. Se é Deus seguir, é Baal seguir. Isso foi assunto da aula passada. Mas o que eu quero ressaltar, citando esse texto, é que eu tenho uma representatividade. Quando eu cocheio em dois pensamentos, meu pensamento não tem representação, não tem rumo, não tem norte, não tem projeto, não tem como definir aquilo que o meu pensamento e as minhas intenções proferem. Então, eu preciso saber a quem quero servir. Na realidade, quando a gente olha para esse texto, Elias continuou, mesmo tendo passado pela dificuldade de Jezabel, querendo matar
mas ele continuou representando Deus, mesmo passando por perseguições. Primeira perseguição, ele viveu debaixo do reinado de Acabe. Acabe morreu, mas não veio refrigério. O rei não estava chamando Elias para ir no seu palácio para simplesmente falar: oh, muito obrigado pela sua palavra, você disse que eu vou morrer e eu creio que vou morrer mesmo. Não. O rei estava chamando Elias para puni-lo. E Elias, como representante de Deus, não estava debaixo da autoridade do rei não no sentido leviano da palavra, mas porque naquele momento ele era a pessoa legal da representatividade de Deus. Então ele não podia sujeitar a ordem do rei, porque como se ele sujeitasse, é como se ele estivesse abaixo do rei. E Deus não está abaixo de ninguém. Deus não está abaixo de nenhuma autoridade. Deus está acima. Deus só se apresenta ou chega-se ao homem não pelas arrogâncias e prepotências do comportamento humano, mas Deus se achega ao homem debaixo da humildade e da sinceridade. Então aqueles dois primeiros chegam com arrogância e não têm sucesso por causa da arrogância. Às vezes não temos sucesso naquilo que estamos fazendo por causa da prepotência do nosso coração. O terceiro reconheceu Elias como homem de Deus. Se humilhou diante de Elias. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Deus, ele envia a sua graça imerecida aos humildes, ele concede aos humildes, mas o soberbo, essa graça é retirada. Então, se comportemos com humildade diante de Deus, como representantes legais de Deus, mas com humildade diante do Senhor. Então, no primeiro ponto, nós temos os arrogantes, e no segundo ponto, nós temos os humildes. Em qual posição nós estamos? De humildade e sinceridade, de se humilhar diante de Deus, ou de nos comportarmos arrogantemente, achando que Deus tem o dever e a obrigação de nos atender em todas as nossas necessidades. Seguindo, o Deus consultado. O Deus consultado não foi o Deus de Israel, como a gente já citou na premissa de introdução, mas foi Baal, que a gente já conhece. Você já sabe o significado de Baal: significa marido, significa senhor, significa proprietário. Só que e nós temos várias citações de Baal com certos adjetivos, vamos dizer, posso dizer assim, que Baal Zebub, Baal Peor e assim por diante. Então a gente tem Baal Zebub aqui, e a dificuldade de se entender o significado é muito grande. Nós primeiro temos o significado, que Zebub significa Deus das moscas. Se você não lembra, é só você voltar às minhas aulas anteriores, as primeiras lições, que você vai ver um comentário sobre isso. Que eu observo que os nomes dos reis são títulos. Eu falo de Elias, Acabe e Jezabel, e os títulos que aqueles nomes recebem, que são a representatividade deles para o reino e para Israel. Então, o nome de Jezabel, por exemplo, o nome de Jezabel ele foi trocado, modificado o nome dela, porque os escribas eles não queriam pronunciar aquele nome por exaltação a Baal. Então, eles modificaram o nome dela. Então, consequentemente, a gente tem aqui uma brincadeira a gente pode dizer de mau gosto, de bom gosto, de mau gosto, que eles trocam provavelmente o nome do Baal, colocando Baal Zebub. Então, assim, por exemplo, a gente tem
Baal-zebub, deus de Ecrom, que é da cidade de Ecrom, da terra dos filisteus. A gente tem essa citação, Baal-zebub, deus de Ecrom, em 1 Reis capítulo 1, versículo 2, versículo 6 e versículo 17. Baal significa marido, proprietário. Zebub, alguns pensam que significa voar, tá? E a Septuaginta, ou a Septuaginta, traduziu como Senhor das moscas. Senhor das moscas. Baal, Senhor, e Zebub, mosca. Só que nós temos Baal-zebub ou Baal-zebu, tá? Baal-zebub, vou ratificar aqui novamente. Baal-zebub significa Senhor das moscas. Baal-zebu significa Senhor príncipe, ou Baal o príncipe. Então, Senhor e príncipe, ou Baal o príncipe. Baal-zebu significa isso. Só que, provavelmente, nós temos uma alteração no significado deste nome. Provavelmente o nome correto não é Baal-zebub, mas Baal-zebu. Baal-zebu. E mais os judeus, os escribas, né, para não exaltar a Baal e usar de sarcasmos referente ao nome dele, como fez com Jezabel e outros, eles colocaram Baal-zebub, que é o deus das moscas. Ainda tem outro significado, que é Baal-zebel, Senhor do esterco. Então nós temos Baal-zebub, que é Senhor das moscas, Baal-zebu, que Baal é príncipe, e Baal-zebel, que é Senhor do esterco. Então nós temos esses três significados para o mesmo nome. Mas acredito eu que o nome principal, ou seja, o verdadeiro, conotado pelos adoradores de Baal, era Baal-zebu, representando Baal não só como seu proprietário, mas como príncipe. Porque, por exemplo, a gente tem Mateus capítulo 10, versículo 25, capítulo 12, versículo 24 e 27, falando que Jesus expulsava demônio por Beelzebul, que era o príncipe dos demônios. Então há essa conotação de Baal, seu príncipe, seu primeiro, cabeça. Então pode ter esse envolvimento e essa relatividade, mas é questão de significado. Então Baal-zebu pode ainda significar Senhor exaltado, tá? Então pode significar Senhor é príncipe, tanto Senhor exaltado. Então tem essa gama de significado que envolve o nome de Baal. Então o rei, quando ele pede para que se envie mensageiro a consultar Baal-zebub, ele acreditava que aquele Deus, aquele suposto Deus, poderia curar da enfermidade, que era um dos poderes de Baal. Era o que se acreditava. Mas, pois bem, seguindo. Nós temos aqui ainda a questão da cidade dos filisteus, que é Ecrom, é uma das 5 cidades de fortaleza ali dos filisteus. Nós temos citado 1 Samuel capítulo 6 e Isaías capítulo 6, versículo 2, 1 Samuel capítulo 6, versículo 2, e Isaías 2, 6. Ecrom era o centro das adivinhações. E Deus não queria, isso já vem sendo cobrado, rechaçado por Deus, desde do Pentateuco, que o povo não deveria procurar agoreiros e nem adivinhações. O povo de Deus. Só que, como desviar deles
da presença de Deus, o que eles mais fizeram, o povo de Israel, foi isso. Então, a gente entra na conclusão aqui, lembrando que esse rei, ele foi extremamente impiedoso diante de Deus, praticando toda a impiedade. A gente fica meio difícil a gente retratar aqui, com o pouco tempo que temos, o que é toda a impiedade. Mas a gente pode pensar que toda impiedade continua sendo todas as condutas dos reis anteriores. Então ele praticou todo o pecado que deveria praticar, que deveria no sentido de que ele queria praticar, mas não que devesse pecar contra Deus. Mas ele com pouco tempo, isso foi pouco tempo de reinado, reinou só simplesmente 2 anos, e cometeu tudo que era de ruim diante de Deus, toda a impiedade. Às vezes as pessoas com pouco tempo cometem coisas que pessoas com 30, 40 anos não conseguem fazer. Por quê? Porque o pecado não precisa de tempo, o pecado precisa de ocasião, o pecado precisa de oportunidade. Se dá oportunidade ao pecado, o pecado vai te absorver. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 19, que tais são os caminhos daqueles que se entregam à cobiça, ela possuirá a alma daqueles que a possuem. Ela vai dominar a alma dessa pessoa. Então, a pessoa dominada, sendo rendida, escrava, servo do pecado. Então, a gente encontra que toda a sua impiedade, que ele era um homem ímpio, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 35. E a gente tem que, eu quero aqui parafrasear com isto, que quando Deus usou no capítulo 19, versículo 2, o profeta para falar referente a Josafá, referente a Acabe, que eles estavam se associando a um homem ímpio, da mesma forma era o filho, porque o filho seguiu os caminhos, os preceitos do pai. E Josafá, depois, no final, quis fazer assim, um pequeno acordo. E Deus não permitiu, porque Josafá era um homem de Deus. O significado do nome do Acasias é Javé compreende. A gente não tem muito, o dicionário que eu tenho aqui, a gente não encontra muito falando sobre o significado do nome dele, não. Mas a gente, assim, o nome do rei representa a sua pessoa. Se representa a sua pessoa, se Deus, por exemplo, o compreende, eu devo dizer, não, Deus compreende o pecado dele, então Deus aceita. Nem tudo que Deus compreende, Deus aceita. Deus compreende que nós somos falhos, que nós somos pecadores, nós somos carnais, mas Deus não aceita nós vivemos conduzido demasiadamente debaixo do pecado. Então, eu entendo que a gente poderia traduzir ou compreender que o nome do rei não significa não só que o Senhor compreende, mas o Senhor repreende. E isso a gente, assim, só para parafrasear, que a gente vai encontrar que os nomes dos filhos de Noemi, que eram Malom e Quilion, que eram nomes com significados fortes, mas que depois, pela conotação do que eles viveram esses 10 anos fora da sua terra, tem conotação ruim de homens fracos, doentes e tudo mais. Então, o nome ele pode ter 2 conotações. Então, eu compreendo que o significado do nome pode ser o Senhor compreende, mas pode ser também o Senhor repreende. Porque Deus repreendeu de uma forma tão severa que o reino dele não durou 2 anos. Ele caiu da casa, o Senhor falou através dele que ele ia morrer e aquele homem morreu. Eu quero concluir aqui. E eu quero ler nosso texto áureo, que diz assim: tenha já firme a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo.
Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Então, Deus, ele é o que conhece o coração e a mente do homem. Eu quero trazer o exemplo do rei para os nossos dias, lembrando que aquilo que o homem semeia, ele ceifa. Então, se ele semeia pecado, do pecado ele vai colher a morte, do pecado ele vai colher a destruição, do pecado ele vai colher as ruínas, do pecado ele vai colher os desprazeres, do pecado ele vai colher todos os males e doenças. Então, o que nós precisamos? Semearmos coisas boas, coisas louváveis e agradáveis a Deus. Deus, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Mas não bote na sua cabeça que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Tá? A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. E de repente, para você ou para qualquer outra pessoa, essa misericórdia não vai renovar. Então, quando você lê Lamentações capítulo 3, versículo 22, entenda que se ela renova, é porque tem possibilidade de não renovar. E a misericórdia do Senhor, ela não só é a causa de nós não sermos consumidos, mas é a causa de nós existirmos e nos movermos, mas não podemos abusar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque ela acaba. A misericórdia de Deus, ela é eterna em Deus. Em Deus. Porque Deus é eterno. Deus é mais do que eterno, mas não é discussão aqui. Mas, para você e para mim, ela tem um tempo de durabilidade. Então não abuse disso não, e nem se afaste da misericórdia do Senhor, porque tem homens e mulheres, não só cristãos, mas neste mundo pecaminoso, morrendo tão prematuramente por causa de se desviarem da casa de Deus e da vontade do Senhor. Mas você e eu fomos chamados para fazer a vontade de Deus, e não fazermos a vontade de nossa carne, e nem seguirmos ancestrais que se desviaram, que se distanciaram de Deus. Nós fomos chamados para cumprir as ordens do Senhor em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora e pedir a Deus para abençoar você em sua aula, na sua ministração. Curva sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, peça a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça sobre a vida dos teus servos, e que pelo poder do Senhor eles possam gozar da paz, da tranquilidade, do amor, daquilo que eles precisam. E que a aula que os teus servos vão ministrar possa ser debaixo da graça de Deus, da autoridade do Senhor. Dê sabedoria, dê entendimento, compreensão, e ajude os teus filhos a falarem com autoridade da tua palavra e denunciar o pecado, a corrupção. E que pelo poder da graça do Senhor, todos possam serem grandemente edificados em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor. Bom domingo de aula para você.